Graça e paz, igreja. Amém. Os irmãos não sabem o quanto é significativo para mim estar de volta ao altar dessa igreja. Foram quase 5 anos esperando por esse momento. Quase 5 anos apresentando ao Senhor dia e noite o meu desejo de estar aqui, não só com essa igreja maravilhosa, mas realizar um sonho de poder trabalhar ao lado do meu irmão, esse homem de Deus, esse homem que tem sido um exemplo, não só para a vida da igreja, mas também para a minha vida. E há quase 5 anos atrás, eu fiz um voto ao Senhor, que o dia que eu tivesse uma oportunidade de estar aqui novamente, eu ia pregar uma mensagem tradicional minha, que Deus me deu há 12 anos atrás, mas que eu estaria pregando essa mensagem para a igreja do Senhor, não só para que a igreja saísse daqui edificada, mas que ela servisse como um breve testemunho daquilo que foi esse tempo de ausência, esse tempo de distância, longe da família, longe da casa do Pai. Então, há quase 5 anos eu prometi a Deus que o dia que eu pisasse no púlpito dessa igreja novamente, eu pregaria essa mensagem. Portanto, eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem comigo as suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo de número 1. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 6. Ruth fica logo depois de Juízes. Josué, Juízes, Ruth. Os irmãos acharam? Digam amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se esse homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nessa terra ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Glória a Deus. Fecha os teus olhos comigo. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor Deus, na tua dispensação nessa noite, ó Pai. Pedimos, Senhor Deus, que eu possa me esvaziar de todo o meu eu, de toda a minha convicção, de tudo aquilo que eu acho ou penso, Senhor Deus, e que tu possas me encher nessa noite para falar para a tua igreja, Senhor Deus, algo do trono, algo, Senhor Deus, vindo do teu coração para mim, para a tua igreja, Senhor Deus. Por isso eu te peço, nessa noite, usa, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Eu costumo pregar, eu costumo trazer essa indicação, essa informação para a igreja, e eu falei isso há um tempo atrás, lá no dia da posse do pastor Jânio Porto. Eu falei sobre a estratégia de Satanás com a igreja de hoje, a igreja do século 21. Antigamente, o que o diabo fazia? Antigamente, o diabo pegava um irmão dentro da igreja, destruía a vida dele por completo, tocava nos filhos, tocava no casamento, tocava nas finanças, tocava na saúde, tirava aquele irmão da igreja, aquele irmão saía de dentro da igreja frustrado, desanimado, desamparado, sem esperança mais para nada, e ia seguir a vida dele completamente desanimado, desamparado e destruído.
Porém, o tempo foi passando e a estratégia de Satanás também ela foi mudando com a igreja. Porque ele percebeu que quando ele fazia aquilo, a igreja de Deus ia ficando limpa. A igreja de Deus ia ficando vazia. E de que adiantava ele ter um crente no mundo? Não adiantava muita coisa, porque para ele isso não servia de muito valor. Então, com o tempo, a estratégia dele foi mudando. E o que o diabo faz nos dias de hoje? Ele não vai pegar simplesmente aquele irmão fraquinho dentro da igreja, aquele irmão que não faz nada. Ele hoje em dia ele toca num levita, ele toca num diácono, ele toca num presbítero, ele toca num pastor, ele toca num líder de ministério, e ele começa a minar os sonhos daquela pessoa, ele começa a minar os projetos de vida dessa pessoa, ele começa a tocar nas finanças dessa pessoa, desse crente aqui dentro da igreja, e esse irmão começa a desanimar. E se você reparar direitinho, você vai ver que com o passar do tempo, ele não é mais aquela pessoa como era aqui no início de tudo. Ao passar do tempo ele vai desanimando, ao passar do tempo ele já não tem mais vontade de estar aqui tocando um instrumento ou cantando um louvor para a igreja. Ao passar do tempo ele não tem mais vontade de pegar o microfone e aqui abrir o culto, orar, agradecer a Deus por tudo, porque ele vai desanimando, ele não tem mais força, ele não tem mais esperança, porque os problemas começam a parecer maiores do que ele, os problemas parecem parecer maiores do que Deus, e ele vai desanimando, ele vai fraquejando, mas hoje ele não sai mais da igreja, ele fica dentro da igreja. Por isso que às vezes você chega, olha para aquele irmão do seu lado, olha para aquele levita com a voz maravilhosa, ou com um dom para tocar maravilhoso, mas ele está sentado no banco da igreja. E quando tem aquela música maravilhosa, estou voltando para ti, ele não consegue cantar, ele não consegue mais abrir a boca, ele não consegue mais orar, ele não consegue mais falar nada, dar um glória a Deus, porque ele está ali, mas por dentro só Deus sabe como essa pessoa está destruída, por dentro só Deus sabe o que essa pessoa está vivendo hoje, mas ele permanece dentro da igreja. E às vezes nós não entendemos o que está acontecendo com ela, mas só Deus sabe o quanto essa pessoa tem sido bombardeada, o quanto essa pessoa tem sido atacada por Satanás. Essa tem sido a estratégia do diabo para os dias de hoje. E esse texto, ele nos traz algo brilhante sobre recomeço. Por isso, eu quero pedir a você nessa noite, em nome de Jesus, para se desarmar. Eu quero pedir a você nessa noite para se preparar para chorar na presença de Deus. Eu quero pedir a você nessa noite para começar a relembrar daqueles momentos lá atrás, quando aquela chama do Espírito Santo ardia dentro do seu peito, e você chegava aqui, se possível, você fazia tudo de uma vez só, porque você tinha um pique enorme, você tinha uma força enorme, gigante. Eu quero que durante essa mensagem você comece a relembrar lá de trás, lá do início de tudo, porque nessa noite Deus vai te trazer à memória aquilo que te dá esperança, em nome do Senhor Jesus. O texto que nós lemos nos fala exatamente sobre isso, sobre recomeço. A Bíblia nos conta que houve um tempo, houve um período, houve uma época em que havia fome em toda Israel. Era um período de escassez, era um período de dificuldade, era um período sim de sofrimento para muitas pessoas, muitas famílias, principalmente aquelas que não tinham posses, aquelas que não tinham uma profissão pré-definida. E a Bíblia começa a nos contar que um homem chamado Elimeleque, ele resolve tomar então uma decisão. Ele resolve sair de Belém com a sua família, ele, a sua esposa, chamada Noemi, e os seus 2 filhos. Ele decide sair de Belém. Belém significa casa de pão. E então ele toma essa decisão, ele sai de lá, ele sai daquele lugar de origem, e a Bíblia nos conta que ele vai habitar em Moabe. A história continua nos contando que ele, quando chegou lá, os seus 2 filhos, eles se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, o nome da outra, Ruth. E com o passar do tempo, a Bíblia nos relata que esse período era praticamente de 10 anos, primeiro morre o patriarca da família, Elimeleque, e quase 10 anos depois morrem os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E agora fica desamparada não só a sua mulher, Noemi, mas também ficam desamparadas agora suas 2 noras, Orfa e Ruth. Os irmãos sabem muito bem, isso já foi pregado aqui diversas vezes, que as mulheres, antigamente elas não tinham muita representatividade diante da sociedade.
A sociedade antigamente ela não dava muito crédito a uma mulher, principalmente uma mulher que não tinha um marido para estar ali representando, uma mulher que não tinha um marido para estar ali do lado protegendo, guardando, servindo de referência para os outros. E agora nós temos 3 mulheres, sozinhas, desamparadas, sem nada. Tudo o que restava para elas havia se perdido. Aqui começa a nossa história. Aqui começa a nossa mensagem, onde nós vemos pessoas hoje que saem de dentro da igreja, saem da casa do pai ou da casa de pão e vão se aventurar em outros lugares onde não há alimento. Pessoas que abandonam hoje os ensinamentos que eles aprenderam aqui de forma tão valiosa. Pessoas que abandonam tudo aquilo que eles fizeram aqui no altar do Senhor. Pessoas que não conseguem mais orar como oravam antigamente. E simplesmente quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, eles não conseguem encarar de frente, eles não conseguem se deparar com aquele problema. Para eles é mais cômodo e mais fácil fugir, ou sair, ou abandonar a casa do Pai. Pessoas que infelizmente só lembram de uma parte do texto que diz assim: no mundo tereis aflições. Mas esquece da outra parte que diz assim: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eles não conseguem encarar essas dificuldades, esses problemas. E eles saem, vão para outro lugar, vão para outra igreja, vão procurar milagres em outros locais. E infelizmente com essa decisão eles acabam se machucando. Com essas decisões eles acabam perdendo tudo na vida. E com essas decisões a gente vê famílias sendo destruídas, famílias sendo tragadas por tudo aquilo que o diabo preparou para todas elas. Aquela família saiu de um lugar por causa da fome. Fome aqui na Bíblia, ela simboliza exatamente isso: o deserto que nós atravessamos, os problemas que nós enfrentamos, a dificuldade com os filhos, a dificuldade com a família, a dificuldade financeira, os problemas que eu e você enfrentamos todos os dias, problemas que eu e você nos deparamos todos os dias. E eles saíram daquele lugar exatamente porque eles não quiseram encarar esse problema de frente. Era possível plantar, era possível juntar algum dinheiro, era possível recomeçar, mas acima de tudo eles se esqueceram que era possível depender de Deus. E quando você depende de Deus, o justo nunca fica desamparado, nem sua descendência nunca mendiga o pão. Elimeleque, infelizmente, ele tomou uma decisão equivocada, precipitada e acima de tudo, sem consultar a Deus. E o preço que ele pagou, o preço que eu e você pagamos quando nós tomamos uma decisão sem consultar o Senhor, ele é muito alto. Nós precisamos entender que o seu coração, ele faz muitos planos, mas a resposta certa, ela sempre vem do Senhor. O preço que nós pagamos por decisões sem a permissão de Deus, ele é alto. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, nos relata que Davi estava vindo de uma batalha com os seus homens, com os valentes de Davi. E quando ele estava se aproximando da sua cidade, de Ziclag, ele avistou ao longe um sinal de fumaça e um sinal de fogo. E aquilo começou a apavorar muito aqueles homens. E quando ele chegou em Ziclag, ele se deparou com aquele quadro terrível. Tudo aquilo que ele havia construído durante anos tinha sido roubado. As suas casas haviam sido queimadas e suas mulheres e filhos foram levados cativos pelos amalequitas. Então você imagine o sentimento de revolta que cresceu dentro do coração de Davi. Imagine o sentimento de revolta dentro daqueles homens. Eles estavam chegando de uma batalha, então um ou outro começaram a querer culpar a Davi. Eles começaram a querer se juntar de qualquer maneira para ir atrás, para poder vingar aquilo que eles tinham perdido. Mas Davi toma uma decisão. A Bíblia nos conta que ele rasga suas vestes, se veste de panos de saco, entra na presença de Deus e consulta a Deus. E a Bíblia diz assim, que ele fala com Deus: perseguirei eu essa tropa? E Deus diz para ele: sim, persegue essa tropa, e tudo que te pertence, tudo aquilo que foi tirado de você, você vai ter de volta. Tudo aquilo que tiraram de você, você vai tomar de volta. Meu irmão, eu quero que você entenda que nessa noite, tudo aquilo que o diabo te roubou, você vai ter de volta. Porque Satanás não tem poder para tocar naquilo que te pertence. O diabo não tem poder para tocar naquilo que é seu. Então creia em nome de Jesus, porque nessa noite eu sei que você vai sair daqui diferente. Ele consultou a Deus, diferente de Elimeleque, que simplesmente tomou uma decisão por tomar. Davi consultou a Deus naquele momento. A história que eu estou contando aqui
Não é simplesmente a história de 3 mulheres desamparadas, sem nada, que perderam tudo. A história que eu estou contando aqui não é simplesmente a história de 3 mulheres que já não sabem mais o que fazer da sua vida. A história que eu estou contando aqui é a sua história. Belém simboliza a casa do Pai, Belém simboliza a igreja do Senhor Jesus, e o pão simboliza a sua palavra. Noemi, Orfa, Ruth, eles simbolizam você, meu irmão. Naqueles momentos mais difíceis da sua vida, simbolizam você naqueles momentos que você acha que tudo acabou, que não tem mais jeito. Elas simbolizam você naqueles momentos que você acha que tudo acabou e a única coisa que você consegue enxergar na sua vida é um vale de ossos secos. Noemi, Orfa e Ruth, elas simbolizam você nesses momentos difíceis, nesses momentos que o deserto parece não ter fim, que você ora e parece que Deus não te responde, que Deus se esqueceu de você ou te abandonou. Mas eu quero te contar uma verdade descrita exatamente no livro de Ezequiel. O interessante quando você abre esse livro, que você vai ver, Duda, que todas as vezes, todos os capítulos, eles se iniciam assim, veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, com exceção de 3 capítulos. O capítulo de número 8, quando o povo estava em pecado. O capítulo de número 37, quando o povo havia desanimado. E o capítulo de número 40, quando o povo precisava de uma restauração. Então, nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos mais complicados da sua vida, Deus não manda para você somente uma palavra de ordem ou direcionamento. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus te toma pela mão, Ele te leva por lugares incríveis, Ele não permita que você caia, Ele te mostra coisas que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram e nem subiu ao seu coração. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus está caminhando com você de mãos dadas, andando com você de mãos dadas. Ele está junto contigo. O profeta, ele chega no vale de ossos secos, e Deus fala para ele: está vendo esses ossos? Esses ossos um dia foram a casa de Israel. Esses ossos já foram um exército grande em extremo. O que aconteceu com esses ossos é que pereceu a esperança, e os ossos se secaram. Quando acaba a esperança, a nossa fé, ela também acaba. Quando acaba a esperança, os nossos sonhos se frustram. Quando acaba a esperança, os nossos projetos, eles desmoronam, os nossos ossos secam, a gente fica atrofiado, nós não temos mais vontade de fazer nada, nós ficamos exatamente como esse quadro citado no livro de Ezequiel. Quando a esperança acaba dentro da igreja, nada mais parece fazer sentido. Nada mais parece ter fundamento. Isso acontece com pessoas. Não se engane, isso acontece com crentes dentro da igreja. Eles não conseguem mais orar, eles não conseguem mais abrir a boca, eles não glorificam mais a Deus, porque essa esperança pereceu, os seus ossos estão secos. Aquele primeiro amor não existe mais, aquela chama que antes ardia dentro do peito não arde mais, porque tudo parece não ter mais sentido para eles. Crentes dentro da igreja que perderam a visão da promessa, crentes dentro da igreja desanimando de tudo, crentes dentro da igreja abrindo mão dos seus sonhos, crentes dentro da igreja que não creem naquela palavra profética que sai aqui do altar através da boca do nosso apóstolo. Aí vem a decepção, vem as crises, e elas se instalam. E pessoas, famílias inteiras, saem da igreja e vão se aventurar em Moabe. Saem de dentro da igreja e vão buscar coisas em Moabe. Abandonam seus projetos dentro da igreja e vão se aventurar em Moabe. Você sabe o que significa Moabe? Eu vou te explicar. No livro de Gênesis, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia nos conta que Ele salva uma família, menos a sua mulher, a mulher de Ló. A Bíblia nos conta que ela desobedeceu e pagou um preço alto por isso. Mas Deus salva dali Ló e suas 2 filhas. E a história nos conta que eles foram habitar dentro de uma caverna. Eles foram se refugiar numa caverna. E suas filhas
a partir daquele momento, temendo não conseguir mais dar sequência à descendência do seu pai, a Bíblia nos conta que ela embriaga o seu pai e as duas se deitam com ele. E dão origem a 2 filhos. O primeiro filho se chama Ben-Ami, pai dos Amonitas, um povo difícil, um povo complicado. E o segundo filho se chama Moabe, pai dos Moabitas, pai de Ruth. Com Ruth não existia exatamente nada de errado. Com Ruth não tinha nada que complicasse ela. O erro estava na sua descendência. Porém, Ruth, assim como eu e você, ela vivia numa época em que as pessoas tinham uma mentalidade limitada. E elas não conseguiam enxergar adiante. Ruth vivia numa época que as pessoas julgavam muito o seu passado. E constantemente ela pagava um preço por isso. Assim como é nos dias de hoje. Ah, aquele irmão prega que é uma bênção, olha, mas já foi um drogado. Olha, aquela irmã canta que é uma maravilha, mas você não diz, menina, ela já foi uma prostituta. Constantemente o diabo faz questão de jogar na nossa cara o nosso passado. Constantemente Satanás fica jogando na sua cara aquilo que você fez de errado há um tempo atrás. Constantemente o diabo fica remoendo coisas de anos atrás, para poder tentar fazer com que você desanime, fraqueja e desista das coisas de Deus. Mas entenda uma coisa comigo, irmão, você tem poder, você tem autoridade, e se o diabo fica na sua frente, jogando o seu passado na sua cara, comece a lembrar dele que o futuro dele é num lago de fogo ardente, debaixo dos nossos pés. Esse é o futuro dele. Perseverança. Esse é o sentimento que tem faltado na igreja do Senhor. Às vezes nós começamos alguma coisa e não conseguimos terminar. Às vezes nós começamos um projeto dentro da igreja e não conseguimos dar sequência. Porque nos falta perseverança, nos falta determinação. Nos falta exatamente isso, começar algo e seguir em frente, adiante. Olhar sempre para o alvo que já está proposto. Perseverança, isso tem faltado nas nossas vidas. E eu quero te dar um exemplo claro. Nós estamos navegando hoje na palavra de Deus, mas eu quero te dar um exemplo claro de perseverança. E eu preguei isso há uns dias atrás. No capítulo 37 de Gênesis está a história de José. A Bíblia nos conta que ele recebeu os sonhos, as promessas de Deus ainda na sua adolescência. Só que entenda bem, entre o sonho e a realização de um sonho existe um processo. Entre a promessa e a realização da promessa existe um processo. E se durante esse processo você fraquejar, se durante esse processo você se sentir como num vale de ossos secos, você não consegue chegar lá na realização da promessa, você não consegue chegar lá na concretização dos sonhos, porque é um processo. E José recebeu isso. José recebeu isso na sua adolescência. Num sonho Deus fala: olha filho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvarão diante de você. E ele tomou, mas depois disso, olha a trajetória desse menino. Depois disso, olha o que ele precisou passar. Da casa do pai a uma cisterna. Da cisterna ao mercado de escravos. Do mercado de escravos à escravidão dentro da casa de Potifar. Do serviço como escravo dentro da casa de Potifar a uma prisão, sem dever nada para ninguém, sem ter feito nada. Longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, longe da sua família, longe dos seus amigos, mas ele estava perto de Deus. E meu irmão, quando você está perto de Deus, não existe mar que você não possa atravessar, não existe cisterna que vai parar você, não existe prisão que vai deter ou matar os seus sonhos, porque quando você está perto de Deus, você está perto das promessas, e se Ele te prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Creia o diabo ou não, Ele vai cumprir. Mas é necessário ter perseverança, é necessário acreditar sempre, é necessário ter fé. É necessário não deixar que essa chama dentro de você se apague. E isso, nos dias de hoje, tem faltado para a igreja do Senhor. Isso tem faltado para as nossas vidas. Perseverança é o que o profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos campos, os campos não produzam mais mantimento,
Ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E não para por aí, o profeta continua dizendo: e ele torna os meus pés como da corça, e me faz andar por lugares altos. É no alto que Deus te quer, é por cabeça que Deus te colocou e não por cauda, é por cabeça. Eita, glória de Deus. Meu Deus. É no alto que Deus te quer, meu irmão. Você não nasceu para ser um derrotado. Você não nasceu para ser um fracassado. Você não é um acidente de percurso. Você não é fruto de uma gravidez inesperada. Você não está aqui nesse mundo por acaso, nem dentro dessa igreja por acaso. Você está aqui porque um dia o meu Deus sonhou com você. Um dia meu Deus lá no céu sentiu falta de alguém como você e te criou e te colocou aqui no mundo para que você possa, como o apóstolo pregou, devolver essa honra para Ele, adorando, louvando, trabalhando na casa de Deus. Você não é fruto de um acaso. Você é um projeto muito bem elaborado pelo Pai, que se faz presente aqui. Mas é necessário, acima de tudo, nós perseverarmos em Deus. Lá está agora, imagine comigo, Noemi, Orfa e Ruth. Depois de terem perdido tudo, depois de verem seus sonhos, projetos, tudo destruído, Noemi, ela chama suas noras para se despedir delas. E ela toma uma decisão, a mais acertada de sua vida. Porque naquele momento ela decide voltar para Belém. Ela decide voltar para a casa do pai. Ela decide voltar para um lugar de onde ela nunca deveria ter saído. E ela compartilha essa decisão com as suas duas noras. E a Bíblia nos conta que Orfa, naquele momento ali, ela não quis fazer parte desse processo. Ela decidiu ficar em Moabe. Como muitos crentes decidem permanecer no mundo, permanecer longe da presença de Deus. Mas Ruth, ao contrário de Orfa, tomada pelas promessas e pelos sonhos de Deus, ela não só decide acompanhar sua sogra, mas ela profere um dos textos mais belos da Bíblia, quando ela faz aquela aliança com Noemi. E ela diz assim: não insistas para que eu te deixe, nem que eu me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu, e ali passaremos a noite. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. E que me faça o Senhor outro tanto, que não seja a morte a me separar de ti. E elas voltam para Belém, as duas juntas. E a Bíblia nos conta que houve uma festa. A Bíblia nos conta que a cidade inteira se comoveu com a volta de Noemi. A Bíblia nos conta que todo mundo se alegrou, todo mundo ficou feliz demais, todo mundo se congratulou ali quando aquela mulher estava entrando naquela cidade novamente. E houve um momento de alegria, houve um momento de comunhão entre todas as pessoas ali, quando viram Noemi entrando naquela cidade novamente. E quando eles estavam todos reunidos, quando eles estavam todos ali presentes, Noemi, ela movida de um profundo arrependimento, ela fala para as pessoas assim: cheia, eu saí daqui, e vazia eu estou retornando. Como você está? Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui nessa noite que, assim como aquelas mulheres um dia tomaram uma decisão equivocada na vida e saíram daqui de dentro, nessa noite a minha palavra não é só para você que está nos visitando. Nessa noite a minha palavra é para você, crente em Cristo Jesus. É para você, diácono da casa de Deus. É para você, levita,
presbítero, pastores, é para você, líder de ministério, que perdeu a graça, perdeu a vontade de estar aqui na frente, perdeu a vontade de trabalhar, de fazer as coisas para Deus. A minha palavra é para você que se sente distante de tudo isso, que se sente longe, sozinho. Entra para a igreja, entra na igreja, participa dos cultos, mas do jeito que você entra, você sai. E eu sei muito bem como é isso, porque durante aproximadamente 5 anos da minha vida, eu vivi isso. Durante 5 anos da minha vida, desde que eu saí de dentro dessa igreja, eu entrava dentro de uma igreja, era um louvor maravilhoso, era uma pregação maravilhosa, mas da mesma forma que eu entrava, eu saía vazio. Porque cheio eu saí desse lugar. E só Deus sabe as noites. Por diversas vezes eu procurava meu irmão no projeto e virava para ele e falava: eu oro, eu falo com Deus, mas eu não ouço a voz de Deus, eu não vejo Deus falar comigo. Por diversas vezes eu procurei ele falando: bem, Senhor, eu fui consagrado pastor, mas na verdade eu me sinto uma farsa. Eu me sinto um mascarado. Porque mesmo com a unção de pastor, faltava algo aqui dentro. Faltava algo aqui dentro, algo que só foi preenchido em dezembro de 2014, quando eu pisei novamente nesse lugar, quando eu voltei para a casa do Pai, quando eu voltei ao início de tudo, quando eu voltei ao primeiro amor, quando eu voltei de um lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Por isso eu quero perguntar a você nessa noite, como você está? Porque da forma que você está, não é aquilo que Deus planejou para você. Eu gostaria de convidar você que ficasse sobre os seus pés. Eu quero fazer a você um desafio, meu irmão. E esse desafio é para toda a igreja. Esse desafio é para toda a igreja do Senhor. Eu quero nessa noite orar com você. Eu não quero somente orar por você, eu quero orar com você. Você que não entendeu, assim como essas mulheres tomaram uma decisão equivocada, você também tomou. Você levita da casa de Deus, o que você está fazendo sentado num banco, que você não está aqui abrindo sua boca, que você não está aqui cantando, louvando, porque toda vez que você faz isso, o diabo foge de você. Você diácono que vinha aqui, trabalhava com aquela empolgação, com aquele ânimo, mas hoje você não consegue mais. Vem para a igreja por obrigação, não mais tanto por amor. Eu queria convidar você que viesse aqui na frente comigo. Eu gostaria de te desafiar nessa noite a tomar essa decisão, de voltar lá ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, a voltar naquele tempo lá onde você fazia, você trabalhava para Deus. E eu gostaria de convidar você que viesse aqui na frente. Nós vamos estar orando nesse momento. Nós vamos estar louvando a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela sua vida, glorificando a Deus pela sua vida. Mas em nome de Jesus, tome essa decisão nessa noite. Você precisa, e é para você, irmão, é para você crente em Cristo Jesus. Você precisa estar de volta ao início de tudo. Você precisa estar de volta lá onde tudo começou. Você precisa estar de volta desde aquele primeiro dia que você pisou aqui na igreja, adorando a Deus daquela forma que você adorava. Nós vamos estar cantando uma canção. Enquanto nós cantamos, eu gostaria de te pedir em nome de Jesus que viesse aqui, para que nós possamos estar orando pela sua vida nessa noite, em nome de Jesus.
Cante, louve a Deus. Adore a Deus nessa noite, irmão. Jesus. Oh, glória a Deus. Nome do Senhor Jesus. É uma noite de você restaurar. É uma noite de você encontrar com seus sonhos. É uma noite de você voltar para Belém, é o início de tudo. Você possa sair do seu lugar, você que é levita, você que é diácono, você que tem sonhos, você que um dia sepultou o seu sonho, você que quer mudar a história da sua vida. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. A rede foi lançada, a rede do Espírito Santo de Deus, a rede do Espírito Santo de Deus foi lançada. Sai do seu lugar. Não adianta você falar, eu não vou, mas Deus está te chamando. Não é o homem que te chama, é Deus que te chama para mudar a sua história, mudar a sua vida. A rede foi lançada. Sai do seu lugar, sai do seu lugar e venha para assumir o seu ministério. Venha, senão eu vou te buscar. Em nome de Jesus. Se você não sair do seu lugar, eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Sai do seu lugar, homem. Ei! Ela baixara baçuiando ela maná. Recebe, povo de Deus.
Glória a Deus. Agora você segura essa agora. Olha só, irmãos. O Espírito Santo, ele falou poderosamente. Quando nós saímos daqui do Brasil, nós fomos fazer atos proféticos. Nós saímos, passamos pela França, Itália, voltamos à França, fomos para o Cairo, chegamos no Egito. Foi muita batalha. Quando nós chegamos Monte Sinai, descemos, fronteira com Israel, entramos em Israel. Rodamos Cafarnaum, fomos na Galileia, fomos em todos os lugares. Mas faltava uma coisa. E toda vez que nós precisávamos ir a Belém, Belém é onde Jesus nasceu. Belém é a casa do pão, é a casa do Pai. Belém é onde Davi, o maior guerreiro, o rei de Israel, aquele que deu a história a Israel, aquele que não perdia nenhuma luta, nenhuma batalha, aquele que todas as vezes que ia para uma frente de batalha, o exército vencia, porque Deus era com ele. Mas Davi nasceu em Belém, ele nasceu na casa do pão. Jesus nasceu na casa do pão em Belém. E quando chegou o final da nossa viagem, foi o último dia que nós pisamos em Belém. E quando eu entrei naquela terra, para pensar, Belém agora é um lugar, é um território de Israel, porém habitado pelos árabes, habitado ali não pelo povo de Deus. Para pensar nisso. E nós entramos ali naquele lugar, e quando nós entramos em Belém, eu senti algo muito forte. E nós entramos em Belém, onde nós consagramos líderes, pastores, e onde nós recebemos a consagração apostólica. Mas foi em Belém. Deus me tirou do Brasil e me levou à Europa, me levou ao Egito, no Oriente, mas me leva agora dentro de Israel. E agora Ele me faz ir, antes de chegar para a minha terra, em Belém. Talvez você não entendeu o mistério de Deus. Deus te convidou nesta noite para você recomeçar, para um novo começo da sua história, para um começo de uma nova aliança com você, onde você louvava com alegria, onde você tocava com alegria, onde você pregava com alegria, onde os seus sonhos ali foram muitas vezes sepultados. E quem sepulta sonho acaba sepultando a própria vida. Por isso que você foi chamado nesta noite, para que Deus possa fazer um sinal, uma nova aliança. Eu estou falando aqui porque a minha esposa está presente, a esposa do pastor Carlos está presente, muitas esposas estão presentes. Porém, nós temos que entender que você tem que olhar para dentro de você e falar: eu estou fazendo a vontade de Deus, ou eu estou fazendo a vontade do meu marido? Eu estou fazendo a vontade de Deus, ou eu estou fazendo a minha vontade? A minha vontade é maior do que a de Deus, ou a vontade de Deus é maior do que a minha? Então o que o Senhor diz: lembra, filha, lembra, filho, quando você orava, quando você cantava, quando você tocava, quando você pregava. Lembra a alegria que você tinha de pisar em Belém, na casa do pão? O que aconteceu com você? Se tornou religioso, uma religiosa? Você que depois vai poder assistir, você que vai ver essa mensagem através dos meios de comunicação, através da internet, vai rodar o mundo essa palavra. Talvez você que está me vendo, talvez você que ouviu esta mensagem através do pastor Carlos Henrique, você precisa voltar à casa do pão. Você precisa voltar ao início e rever as suas obras, porque não é
Deus que precisa de você. É você que precisa de Deus. Se você amar a Deus, Ele é Deus. Se você desprezá-lo, Ele continua sendo Deus. Quem perde é você. E nós vamos orar pelos corajosos, vamos orar pelos valentes, vamos orar por aqueles que tiveram a coragem de sair do seu lugar e vir aqui na frente para receber a unção apostólica, a unção de transformação, de garra, de vitória. Recebe essa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, como ministro do Evangelho, como representante legal do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, Senhor, que nós estamos aqui como atalaias, reparadores de brecha, mas nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós estamos aqui para restaurar, Pai, aqueles que perderam os seus sonhos, aqueles que um dia deixaram de estar em Belém e se aventuraram no mundo, e hoje estão com feridas profundas, e não tem coragem mais de voltar para Belém, sente vergonha de chegar com as mãos vazias e dizer: Senhor, eu estou aqui, encha-me novamente. Cheia eu saí e vazia estou voltando, mas é o Senhor que vai te encher nesta noite. Pai, abençoa agora, na autoridade poderosa do nome do Senhor. Senhor, eu te suplico pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua vitória, pela restauração das famílias, pela restauração dos ministérios. Que a minha oração possa atingir o mundo, que a minha oração possa atingir os meios de comunicação, que a minha oração possa chegar em todos os lugares. Por isso nós estamos orando no nome santo do Senhor Jesus de Nazaré. E você que recebeu possa dar um brado de vitória e dizer: amém, Senhor, eu recebi. Pode aplaudir o Senhor e volta com a sua vitória nas mãos.